Muito obrigado. Podeis assentar, igreja. Queria agradecer os pastores, a igreja, a liderança. É um privilégio, é uma honra poder falar em nome de Jesus. Quando nós podemos abrir a nossa boca, quando nós podemos viver o Evangelho de Jesus, é uma coisa muito boa. E eu estou feliz, porque tenho tentado representar bem uma parte importante da igreja brasileira, que é uma igreja livre, há uma parte da igreja de Cristo que não tem a mesma liberdade que nós. Eu tive a honra, como disse muito bem o pastor, a honra, o privilégio, o temor e tremor de durante 10 anos presidir o Conselho da Administração da Portas Abertas Brasil, e em março deste ano o meu colega Carlos Nomoto é o novo presidente e nós continuamos juntos no Conselho, mas fizemos uma transição. Quero compartilhar com vocês um pouco da igreja sofredora, da igreja perseguida. Quero compartilhar com vocês algumas experiências que Deus tem dado e permitido através de algumas viagens diferentes, viagens missionárias, e quero explicar um pouco da Portas Abertas. Tivemos uma incompatibilidade tecnológica, eu trouxe um vídeo, um PowerPoint, não vamos poder passar, mas o pastor Henrique, vai ficar para a igreja, e eu peço que os irmãos que tiverem interesse depois disso, procurem o pastor Henrique. Acho que vale a pena você conhecer um pouco mais da missão Portas Abertas, especialmente do que ela representa. Nós representamos 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas que pagam um preço muito alto por causa de Jesus Cristo. Alguns lugares que não têm a liberdade, não têm esta circunstância e situação. Antes de eu falar da Portas Abertas, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Eu quero deixar assim uma frase aqui, não é uma pregação, mas eu quero deixar algumas falas aqui sobre o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, não é verdade? Como disse o Senhor, mas é realmente paz, justiça. Como nós carecemos, precisamos desesperadamente de justiça e alegria no Espírito Santo. Esta alegria que já vemos aqui. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso de número 2. Quero dizer a você, irmão, amigo, visitante, igreja do Senhor, muita atenção, muito cuidado com a sua oração. Deus pode responder, sabia? E se Deus responder a sua oração, como será? Você o obedecerá? Você seguirá aquilo que Deus lhe der como resposta à sua oração? Em 1955, um jovem holandês que ficou conhecido em grande parte do mundo, ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus. O nome dele, vamos dizer, fictício, Irmão André. O irmão André virou contrabandista de Deus porque em 1955, numa organização que aconteceu com jovens da Polônia, ele disse assim, ele orou: Deus, mostra-me o caminho. Se você me mostrar o caminho, eu o seguirei. E ele ouviu a resposta de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso de número 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então o que Deus falou para o irmão André é: cuida de uma parte da minha igreja que está sofrendo. E ali, a primeira oportunidade para ele era enxergar países da antiga cortina de ferro. Países onde pessoas não podiam ter, e por não ter, não podiam conhecer, ler uma Bíblia. E ali então começa o ministério da Portas Abertas, que se chama internacionalmente ODI, Open Doors International.
A Open Doors está em 60 países e agora em maio, completou 60 anos de atividades. A Portas Abertas no Brasil está há 37 anos e hoje nós temos a alegria de representar por volta de 28 mil brasileiros. São 28 mil brasileiros que oram, que às vezes investem também alguns recursos em campanhas, em mobilização para a igreja perseguida, e alguns têm também feito algumas viagens para conhecer a igreja perseguida. A Portas Abertas não envia missionários. Existem muitas e muitas organizações que trabalham com a missão transcultural, levar pessoas a outras nações para fazerem a pregação e obedecer o ID de Jesus. A Portas Abertas não faz isso. O chamado ao irmão André, ele entende que o trabalho só se estabelece com um crente local, com um ministério, uma igreja ou uma missão ou alguém que está naquele lugar. Então, nesses 60 países, nós entendemos que o melhor evangelismo para o Oriente Médio é o árabe, que o melhor evangelismo para a China é o chinês, que o melhor evangelismo para o Quirguiz é o Quirguistão, de maneira que a gente apoia as pessoas que estão lá. Deixe-lhes dizer, orem muito pelo Iraque. Vocês têm ouvido, obviamente, o que o Estado Islâmico está fazendo em boa parte do mundo, mas a nossa intenção como Portas Abertas é fazer com que a chama do Evangelho permaneça nos lugares mais remotos da terra. Então, assim, muitos cristãos, irmãos secretos, no Iraque, no Irã, eles tendo uma oportunidade querem sair. E faz sentido, às vezes é sua vida que está em risco, e isso pede uma ação diferente. Nós tiramos várias pessoas de vários países, porque a vida é algo muito mais importante do que tudo. Mas só nestes casos extremos. Oramos pelo poder de Deus, agimos para treinar, para apoiar, para estar com eles, lado a lado. O maior ministério da igreja perseguida é estar com eles, porque todas as vezes que nós estamos com eles, eles contam com as nossas orações, eles contam com isso. Então é um ministério um pouco diferente. Nós não enviamos missionários, mas enviamos Bíblias, treinamos e aí vai um pouco. Bem, eu disse para vocês, eu quero deixar alguns pensamentos. Tem me falado muito ao coração nos últimos dias o reino de Deus. Como temos nos comportado neste reino? Porque nós somos cidadãos de um reino. E eu quero dizer algumas frases aqui, que Jesus de Nazaré, ele veio para servir. Ele mudou alguma ordem, Porque na nossa cultura, muitas vezes, aquele que é servido, que está à mesa, que está em algum lugar, ele normalmente é maior do que aquele que serve. A gente tem a ideia e a cultura de que aquele que está servindo é porque está fazendo um trabalho mais humilde, ou está fazendo um trabalho de menor relevância, de menor importância. E isso Jesus, diz que é o contrário. E aliás, o Evangelho faz muitas coisas de cabeça para baixo, não é? Jesus diz que é preciso perder para ganhar. Não é verdade? Ele diz, olha, muitas vezes é melhor perder a vida para ganhar o reino de Deus, a vida eterna. Então Jesus veio servir, isso porque ele foi e continua sendo movido por uma única coisa. Irmãos, o Evangelho é amor e perdão. Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que Deus é amor. E nós precisamos nos comportar como falamos. A gente diz que crê em muitas coisas da Bíblia, mas nos comportamos, às vezes temos atitudes diferentes da nossa crença. Eu gosto de uma frase de um pastor muito velhinho, muito sábio, que tem um legado nesse país muito grande, o pastor Russell Shedd. Ele diz assim: eu e você
somos a Bíblia que a sociedade está lendo. Como a sociedade está lendo a Bíblia na minha vida e na sua vida? Vivemos dias confusos, irmãos. Vivemos dias difíceis, aonde a resposta para o Evangelho tem sido muitas vezes, não é? O apelo emocional, a manipulação e por aí vai. Não me cabe aqui julgar e nem pensar, né, em trigo e joio, mas existem algumas evidências muito claras que há um tempo de confusão. E, portanto, é mais importante eu e você sermos dignos do Cordeiro, porque o Cordeiro, ele é digno. Ele é digno. Então a nossa vida precisa falar mais alto. O nosso testemunho precisa espelhar o nosso Evangelho. Por isso que Deus é amor e Ele veio para servir. Ele disse aos discípulos que a maior expressão de amor é entregar a si mesmo pelo bem dos outros. De certo, o amor, o maior ato de amor, seria oferecer sua vida em troca do bem-estar de outras pessoas. Jesus disse em João, capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Tem muita gente dando a sua vida pelo seu povo, pelos seus amigos. Eu vou contar algumas histórias de pessoas que tive a honra de conhecer, de abraçar e de poder relatar algumas delas. Jesus não apenas ensinou esse conceito, Ele o viveu, deu sua vida pelo bem de outros, incluindo eu e você. Que bênção! Nós que o seguimos como nosso mestre, somos chamados a fazer a mesma coisa, a mudar o foco de nós mesmos para os outros. Sabe, irmãos, dentre as belezas que o Evangelho tem, eu acho que uma das mais belas, mulher, Deus te ama e te quer bem. Homem, Deus te ama e te quer bem. Jesus morreu por gente, e às vezes a gente esquece que a criação, que a obra-prima, que a coisa mais importante para Deus é uma alma. Ele diz que vale mais que o mundo inteiro, que o mundo todo. Então precisamos, queridos, estou fazendo essa introdução para realmente que os nossos corações sejam desafiados a servirmos mais e melhor. Porque temos liberdade. Aqui, irmãos, temos a Bíblia do pintor, da empregada doméstica, do jogador de futebol, do advogado, do eletricista, a Bíblia da mulher, a Bíblia do basquetebol. E a pergunta talvez não seja quantas Bíblias temos. Eu não quero me constranger e constranger ninguém, mas eu peço que você responda no seu coração. Quantas vezes você já leu a sua Bíblia inteira? Toda? Mais de uma? Se você já leu mais de uma vez a sua Bíblia inteira, você está acima, preste bem atenção nisso, você está acima de 80% de 40 milhões de pessoas no Brasil que se dizem evangélicas. 40 milhões de pessoas no Brasil se dizem evangélica, um povo que não conhece a sua história. E por não conhecermos a nossa história, temos problemas de dar conta da nossa fé, de realmente resistir às ciladas, às intenções malignas. Precisamos ser o povo da palavra. O irmão André, da Portas Abertas, ele diz, e eu concordo, que o crente em Jesus Cristo precisa só de duas coisas. Só precisa de duas, Aguinaldo. Eu ouvi dele e me impressionou muito. Quer ser um crente de verdade, crente de Jesus? Ame a palavra e tenha compaixão das almas. Ame a palavra e tenha compaixão das almas. Porque se você tiver essas combinações, você vai fazer a obra de Deus. É nas boas novas que descobrimos que tudo isso se realiza e que todas as coisas devem correr bem. Confiamos num grande futuro,
Sabemos que nada acontece conosco sem que seja da vontade de Deus. Amém? A gente diz amém, porque a gente acredita nesta palavra, porque está escrito que não cai um fio de cabelo, que não cai uma folha de uma árvore. Será que a gente se comporta assim, diante das circunstâncias da vida, ou a nossa fé é uma fé situacional, circunstancial? Tudo vai bem, Jesus, tudo vai mal, eu começo a balançar. Eu quero te dizer que em alguns lugares deste planeta, as pessoas precisam totalmente, plenamente viver por causa da sua fé. Se não for a fé e a provisão da fé e a fé prática, se a fé não se materializar, as pessoas morrem, as pessoas não têm comida, as pessoas não suportarão o calor ou o frio, porque são circunstâncias ameaçadoras. Queridos irmãos, irmãs, falo isso para a igreja com temor e tremor. Eu conheci um saudita convertido numa tenda do deserto lá na Arábia Saudita. E ele me disse, olhando nos meus olhos: Aguinaldo, aqui o evangelho da Bíblia tem que ser praticado. Porque quando a gente lê que Jesus de Nazaré ressuscita mortos, aqui precisa ter ressurreição. Aguinaldo, quando Jesus de Nazaré diz que multiplica pão, peixe e multiplica isso, precisa acontecer isso aqui, porque a única esperança é Ele suprir, é Ele prover a nossa vida. Porque é muito, muito difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. E se vocês estranharem, eu vou pedir para vocês lerem Atos. Atos, a partir do capítulo 1, depois do verso 8, o que eu vou lhes dizer. Na Arábia Saudita, irmãos, não existe turismo na Arábia Saudita. Eu desafio você a falar assim, eu fui para a Arábia Saudita. Não existe. Só tem duas possibilidades de entrar dentro da Arábia Saudita: diplomacia política ou turismo de negócio por 15 dias, de negócio. Então eu tenho uma empresa de energia elétrica e eu fui lá numa feira de energia elétrica. Entrei por um lado da feira, saí pelo outro e fui encontrar os meus irmãos. De uma forma secreta, de uma forma muito arriscada, mas no meio de todos aqueles, vamos dizer assim, circunstâncias e situações, encontrei um australiano, encontrei um sul-coreano, que estão há 15 anos trabalhando lá dentro, mas um só saudita convertido, para conversar rapidamente, para ele nos entregar algum material, e para a esposa daquele sul-coreano contar uma coisa. São poemas, são relatos de pessoas indo a Meca e tendo uma visão, vendo Jesus de Nazaré, dizendo: aqui não é o teu lugar, você tem alguma coisa que é errada, não sei o que, e se revelando para essas pessoas, em sonho, em visão. E aí é que uma irmã chamada Fátima, e da África do Sul, começa a sonhar. Você vai pregar, Fátima, em 3 cidades da Arábia Saudita. Impossível. E você vai pregar de abaia branca. As mulheres sauditas ficam só com os olhos de fora e elas vestem preto. E você está num país daquele com uma abaia branca, você é muito estranho naquele lugar. Então, esta mulher recebe aquela palavra de Deus, obedece aquela palavra de Deus, chega a Miriam. Miriam é a esposa de uma das pessoas que lá conhecemos, e ela me dizia: Aguinaldo, a Fátima veio aqui para cumprir a palavra de Deus, o que Deus deu para ela. Ela veio em 3 cidades. Escutem isso, especialmente irmãs. Ela de abaia branca parava numa praça junto com a Miriam, e as pessoas, ela falava assim: só mulheres, não vinham homens, só mulheres, eram atraídas como mel e abelha. Sabe como é mel e abelha? Multidões vinham para a praça que ela estava. Que tremendo, que extraordinário.
Se a gente não falar, as pedras vão clamar. Se eu e você não falarmos, sim, eis-me aqui, Senhor, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer a obra do mesmo jeito. Quem vai perder a bênção somos nós, ou aqueles que não obedecerem. Esta irmã, ela não fala árabe, ela pregava em inglês, e as mulheres entendiam em árabe. Você já viu alguma coisa lá em Pentecostes? Por isso que eu falei de Atos. Irmãos, são testemunhos e testemunhos do poder de Deus. Deus está fazendo a obra dele, sim, pelos 4 cantos da terra, porque ele é Deus. Faz o que quer, como quer e aonde quer. Amados, quero fechar aqui. A igreja, vamos dizer assim, precisa ser centrada nos outros. Quando se engajam na narrativa do reino de Deus, sabe que a comunidade é um posto avançado do reino de Deus. Um lugar no qual a graça é expressa e vivida sempre que necessário. Somos um posto avançado de Deus, que se junta aqui alguns dias na semana, especialmente hoje. Louvamos, adoramos, cantamos, damos a paz, choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. Mas é quando saímos daqui, que esse posto avançado, que essa Bíblia viva, vai fazer diferença. Na sociedade, na escola, no trabalho, lá em casa, no carinho e por aí vai. O valor da igreja não está em sua longevidade, mas em sua capacidade de amar. O sucesso da igreja não está em seu tamanho, mas em seu serviço às pessoas e à comunidade. Somos um povo edificado por uma pessoa que nunca fundou uma igreja, nunca construiu um prédio ou liderou a campanha financeira para construir instalações impressionantes. Nosso líder apenas veio à terra, serviu e então morreu em favor dos outros, que me inclui e te inclui. E aí, a frase é de James Bryan Smith. Olha a frase do Smith, como é legal. Suponho que essa seria uma ótima declaração de missão. Vamos falar de missão. Suponho que seria uma ótima declaração de missão para a igreja, mas com pouca probabilidade de ser vista por aí. A frase é esta, irmão. Irmã, nós existimos para servir aos outros e então morrer. Exatamente como fez o nosso fundador, Jesus de Nazaré. Irmãos, a Portas Abertas se comunica com as pessoas através de uma revista. Esse é assim, o principal meio de comunicação da Portas Abertas. Por acaso, só para que eu saiba e possa te agradecer, realmente dizer obrigado. Tem alguém que é parceiro da Portas Abertas, que é assinante dessa revista? Ali tem uma irmã, mais alguns irmãos. Eu queria me dirigir a vocês agora com muito carinho, com muita alegria, em nome da igreja perseguida. Saibam, irmãos, que é realmente uma coisa muito funda, muito singela, mas muito honrosa. Em nome dos irmãos da igreja perseguida, eu quero dizer a vocês que são parceiros, que assinam a revista, continuem orando, continuem orando. A minha e a sua oração, a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. E por causa de Jesus de Nazaré, somos justos. E a justiça dele é ouvida nos céus, em favor de muitos e muitos irmãos. Então eu quero dizer isso a você. Bom, como a Portas Abertas age, ela encoraja, eu vou ser muito rápido agora, ela treina, que o mais importante para mim é dizer de algumas experiências com irmãos. Socorro emergencial, nós temos ajuda socioeconômica. Eu fui ao Quirguistão, já ouviu falar no Quirguistão aqui alguém? Quirguistão, entre a Mongólia e a China, uma montanha, 5 milhões de pessoas, agropastoril, tem pão naquele país, e pouquinho outras coisas. A Portas Abertas dá casal de ovelhas. Nós damos casal de ovelhas para alguns irmãos, para que eles tenham o leite, para que eles multipliquem, para que eles, através das 2 ovelhinhas, eles façam lá uma diferença.
Não é pouco, irmãos, não é pouco. Essa coisa é extraordinária, como tem vários ensinamentos através daquelas ovelhas. Muitos que Jesus relata na sua palavra, de cuidar das mais fracas, de cuidar das perdidas, mas outras tantas, através daquelas ovelhinhas, sabendo cuidar, multiplicar o rebanho, vem o alimento, vem o leite, vem a carne, vem realmente às vezes esperança de vida. Lá eu conheci uma família, entre outras pessoas, mas especialmente eu quero dizer para você, a vida do pastor Cuban, pastor de pastores. Viajamos 50, 60 quilômetros para encontrar uma pessoa, irmã Acarrim com seu filhinho, marido na Rússia, tentando trazer dinheiro, ganhar dinheiro, mandar dinheiro, e ela é a única crente num bairro de, vamos dizer assim, perto de Quirguistão, dentro do Quirguistão, perto de Bishkek, que é a capital, a única. E aquela mulher tem uma alegria em falar de Jesus, e aquela mulher tem assim uma doçura, e ela é a única cristã daquela cidade. Ela vai pregando, vai falando as oportunidades que ela tem. E às vezes você ouve umas coisas assim, irmãos, que eu fico imaginando como Jesus, nas suas caminhadas, ouvia certas palavras e se impressionava. Ela disse assim para nós: eu vou continuar pregando para eles e para minhas galinhas, até que eles aceitem Jesus como Senhor e Salvador. E tinha assim umas histórias muito bonitas, mas a pessoa que nos levou até lá foi o pastor Cuban e a Merim, sua esposa. Eles têm hoje lá uns 30 e poucos filhos, 4 de sangue, de carne, 4, e o restante todos órfãos, pessoas abandonadas, e eles cuidam daquelas pessoas de uma maneira extraordinária. E eles são, como disse o pastor aqui, lá vale ser agente secreto, lá vale, aqui não, é verdade mesmo. Lá você pode realmente ter o cuidado para ter assim a igreja de uma maneira que é necessário, para que você não corra um risco desnecessário, para que o governo não cause problemas a você. E o testemunho do pastor Cuban, queridos, é esse: drogado, bêbado, da construção civil, e às vezes a bebida e a droga lá, porque assim, até março agora, tá? Março, acabou agora, né? Depois de alguns meses. Até março, especialmente assim, novembro a março, menos 30 graus, tá? Menos 30 graus. Sabe como que é a calefação? Sabe como a gente esquenta as coisas no Irã? No Quirguistão, desculpa. Depois eu falo do Irã. No Quirguistão, fogão. O fogão aceso o dia todo. A lenha, óleo diesel, porque é o único jeito de se aquecer, além das cobertas e o que puder. Então assim, é muito complicado, muito complicado. E o pastor Cuban, que não era pastor ainda, ele bêbado, drogado, vai ao banheiro. E no banheiro, depois do número 2, existia lá um resto de Bíblia do livro de Marcos, como papel higiênico. Porque no islamismo, eles não gostam da Bíblia. Então eles queimam, rasgam, desdém, mata quem está usando. E também, deixa eu falar uma coisa muito importante, irmãos, muito importante. Quando a gente fala de islamismo e de muçulmano, quero lhes dizer que nós precisamos entender que nem todo muçulmano, a grande maioria, não tem nada a ver com o extremismo que nós vemos em alguns lugares. Homem-bomba que explode, que gente que corta a cabeça. Seria uma aberração a gente dizer que todo brasileiro é do PCC. Que todo brasileiro é, sei lá, de alguma facção criminosa. Não. Existem alguns casos. Agora, existe realmente algumas coisas que o Alcorão, que é o livro do islamismo, tem muitos problemas. Porque se você provocar uma guerra sangrenta, o quanto mais sangrenta ela for, virá o Messias. Então, por trás dessa verdade do Alcorão, do ensinamento islâmico, existe que cada homem que se sacrifica por Alá vai direto para o paraíso e tem 100 virgens. Então muitos muçulmanos, né,
No Quirguistão que eu estou lhes falando, hoje, uma pessoa que ganha muito bem, que tem uma vida boa no Quirguistão, ganha $50 por mês. $50 por mês. O Estado Islâmico alicia jovens fortes, guerreiros, porque eles são povo da montanha e são muito temidos lá com os cavalos e tal. Alicia esses jovens dizendo: tem casa, tem mulher e $1.000 por mês. Da onde vem esse dinheiro? E não é fácil um jovem quirguiz segurar a onda. Por isso eles carecem do evangelho. Volta ao Kuban para a gente fechar. E aí ele pega aquele papel higiênico e guarda, porque ele achou meio estranho usar, né, um livro, Alcorão, não sei o que, Bíblia. Guardou. E ele lembrou que ele tinha tentado matar, literalmente matar, um crente. Ele não matou o crente porque ele estava bêbado. Ele deu uma tijolada na cabeça de um irmão que era um crente de uma igreja batista, que estava pregando para ele, falando para ele de Deus e de Jesus, escondido, que Jesus o amava, que Jesus não sei o quê. Ele lembrou daquele camarada que ele tentou matar, que falava de Jesus e do livro, e aí ele foi atrás daquela pessoa. Por quê? Ele leu aquele pouco do livro de Marcos e não conseguia mais dormir, não conseguia mais ficar em paz. Ele queria saber o que vem depois daquela outra página. Não é o que vem depois do próximo capítulo de Babilônia, que o próprio nome diz, não é? Então, né, a gente não precisa ficar com seriados, um monte de coisa. Era a palavra de Deus. E quando ele leu a Bíblia, ele ganhou uma Bíblia. Quando ele acabou de ler a Bíblia, ele estava convertido. E aí é que Deus faz a sua obra, queridos. 17 anos que o pastor Kuban viaja para um país muito perigoso, levando muitas Bíblias num carro, uma vez por mês. A gente chama de carga secreta. Ele enche o carro de Bíblias e entra num lugar espalhando as Bíblias para aquele país muito fechado. O que Deus fez com uma pessoa, né, de uma forma e secreto, e aí ele começou a ser uma pessoa assim. Existem, meus queridos irmãos, centenas, algumas milhares de Kuban. O Kuban esteve aqui no Brasil. Eu trouxe a família do Kuban para cá, para ter uma lua de mel, para ter um descanso, para passear, para relaxar. E foi um choque de tudo. Sabe, um choque de cultura, um choque de, né? A minha esposa foi comprar com a Meirinha carne para a gente passar a semana. E aí ela disse: Tatiana, desculpa, Tatiana, o pastor Kuban não fala, ele fala quirguiz e russo. A Meirinha, a esposa, fala quirguiz, russo e também inglês. Então a Meirinha falou: desculpa, irmã Tatiana, mas você comprou 3 quilos de carne? Sim, Meirinha. Ela falou: Tatiana, no Quirguistão a gente não come essa quantidade de carne num ano inteiro. Pastores, eu nem sabia que existia isso. Ele falou que se eu podia arrumar umas ratoeiras. Eu estive na casa do Kuban, eu vi o orfanato, eu vi as coisas dele lá, eu fui ao Quirguistão. Mas quando eles veem, se você conseguisse algumas ratoeiras, por quê? Porque eles comem os nossos tomates, eles invadem lá a nossa despensa e comem os tomates. Não come queijo não, viu? Não vai ter queijo lá. Aí algumas coisinhas, eles comem não sei o quê. E aí eu falei: não, mas isso é fácil. Vamos no esse negócio de cães e gatos aí e tal. Quando ele viu a ratoeira, eu que não tinha visto lá o rato. Ele falou: não, essa daqui não serve. Tem uma maior, grande. Aí eu tive que ir lá ver com o exército. Existem umas placas que você coloca para o bicho, quando é um pouco maior, parecendo um coelho, né? Ele fica grudado, né? E aí, gente, que bênção conhecer uma família dessa, e que bênção saber que tem uma pessoa lá pregando o evangelho, levando Bíblias. Eu não sei quantos de vocês conhecem as histórias da Portas Abertas. O irmão André, ele estava indo numa missão no Fusquinha dele, ele contrabandeava a Bíblia no Fusca, e o logotipo da Portas Abertas por muitos anos foi o Fusquinha. E aí uma das
visitas dele, né? Ele estava passando por um país muito fechado, e ele sempre orava, né? E o pessoal deixava passar. E naquele dia que ele estava indo, o pessoal falou assim: opa, para aí, vamos revistar o carro. E eu fico maravilhado, irmãos, o poder que a Bíblia tem, e que o Espírito de Deus tem, e que o Evangelho tem, mas que a gente usa só às vezes. O irmão André relata assim: naquele momento, quando a pessoa pediu para ele abrir o capô do Fusquinha, cheios de Bíblias, aí o irmão André disse assim: Senhor, o Senhor fez cegos enxergarem. Eu preciso neste momento que o Senhor faça pessoas ficarem cegas. Irmãos, estou falando de um homem que tem 86 anos, irmão, está vivo, lá na Holanda, está escrevendo sobre o islamismo, algumas coisas assim. Em maio agora teve uma conferência mundial, pessoas do Afeganistão, Paquistão, lugares muito terríveis. E ele contava essa história há muito tempo atrás, desses tempos assim, a pessoa abriu o capô, isso virou filme, irmãos, filme depois, fechou, vamos rápido, senão essas batatas vão apodrecer. Nosso Deus, irmãos, a Ele glória, a Ele honra. Você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma Bíblia. Eu aprendi, irmãos, eu aprendi a orar de outro jeito, quando eu voltei do Irã. Esta é uma Bíblia na língua persa, a língua farsi. É crime de forca no Irã ter uma Bíblia como essa. A Folha de São Paulo, para você não falar de portas abertas, a Folha de São Paulo, pois na primeira página do Caderno Mundo, alguns guindastes, não sei quem viu, guindastes, pessoas sendo enforcadas por causa da mudança de religião, por causa de problemas políticos. O Jornal Nacional, coloca lá, JN, forca no Irã. A Fátima Bernard, o Bonner, falaram algumas vezes sobre o pastor, esqueci o nome agora, é um pastor do Irã que foi preso 3, 4, puxa irmãos, vou lembrar, enfim, esse pastor foi preso 3 vezes, foi condenado à morte, volta, não vai ser mártir, não sei o quê. O Jornal Nacional passou, Narkadajani, acho que é alguma coisa assim. Mas enfim, é o Jornal Nacional. Deixa eu dizer para vocês, em 2006, na Páscoa de 2006, depois de um ano de treinamento, o pastor Eude Martins, da Sociedade Bíblica Brasileira, foi presidente da Editora Vida há muito tempo, e o irmão Douglas Mônaco, que foi nosso secretário executivo há muito tempo, nós 3 entramos no Irã, cada um de nós com 80 Bíblias como essa. Tínhamos 3 planos. A primeira coisa que eu cheguei, foi a minha primeira experiência, 2006, abril. Depois dessa, eu fui para o Kurdistão, Iraque, Irã, Arábia Saudita. Chorei muito ao Senhor, porque eu cheguei no Iêmen. No Iêmen, a gente tinha uma seguinte missão. Infelizmente, o governo brasileiro devolveu as Bíblias, por ser no Iêmen, estava um momento muito perigoso. Você já imaginou isso? Ouça isso. A missão era assim, ó, eu volto já no Irã. Nós tínhamos que pegar um avião em caminho da Arábia Saudita, para no Iêmen, encontra uma pessoa na capital, em Saná. Quando chega em Saná, liga, uma pessoa vem até a gente, põe a gente num carro e andamos 100 quilômetros no deserto. Abre um buraco no chão e enterra Bíblias. A gente não pode ter contato com ninguém no Iêmen, porque é muito perigoso. A gente põe a vida deles em risco. A gente enterra as Bíblias, volta, pega o avião e vai embora. Só que aquelas Bíblias, meus irmãos, faz um estrago no inferno, que vocês não fazem ideia. Porque através daquelas Bíblias, pessoas vão, fortalecendo a sua fé, pessoas vão conhecendo a palavra de Deus. Irmãos, será que você ficaria chocado? Eu estava com 50 Bíblias, eu e o meu amigo Marcos Zabi,
indo para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um outro capítulo para outro dia. Passamos pela China. Põe no Google, Dr. Google, põe lá, Samuel Lembe de Cordeiro, Samuel Lembe. Samuel Lembe ficou 27 anos presos por causa do Evangelho. 27 anos. Faz roleta russa na cabeça do Samuel, bate no Samuel, cresce a igreja. Tenta matar o Samuel, não mata, cresce a igreja. Nós fomos lá. Sabe o que ele fazia? Tinha uma fila de chineses pegando a Bíblia e rasgando páginas. Porque são bilhões, e eles vão no interior e dão uma página para você, e dá uma página para você, e daqui 2, 3 meses vocês vão trocar a página da Bíblia, mas aquela página que você recebeu, meu irmão, nunca mais sai do seu coração e da sua mente. Eu conheci um irmão norte-coreano que se converteu, e em 3 meses ele leu 53 vezes a Bíblia. 53 vezes a Bíblia. Ele devorava a Bíblia, ele lia dia e noite a Bíblia, não só porque estava preso, não só porque não tinha nada para fazer, mas ele disse, é o livro, e ele sabia que ali Deus falava com ele. Irmãos, esse homem fugiu para a Coreia do Sul, e ouçam o que ele me disse: Agnaldo, eles não podem me matar mais. Eu quero voltar para a Coreia do Norte e falar para a minha família. Eu quero falar para os meus vizinhos, porque se eles me matarem, eles estão matando o meu corpo. Mas Jesus já me deu a vida eterna. Irmãos, isso é uma outra coisa, é uma outra dimensão de fé. Seria bom, irmãos, nós como Igreja de Cristo, no Brasil, irmãos, o que nós temos visto na Avenida Paulista, o que nós temos visto no desmanche dos valores morais, o que nós temos visto na família que mudou agora, que querem mudar, enfim, o que nós temos visto de idolatria, de irmãos queridos, desculpe, as questões de pornografia, as questões assim, né, de idolatria, enfim, meus irmãos, está faltando alguma coisa na igreja. A igreja é a resposta. Só a igreja, só o Evangelho de Jesus tem a resposta para melhorar a nação brasileira, para diminuir a corrupção, para diminuir a idolatria, para diminuir realmente toda essa loucura que temos vivido. Irmãos, quando nós entramos no Irã na Páscoa, tínhamos 3 planos. Lá não dá para falar, é farce, não dá para falar inglês, e se você falar inglês o pessoal não gosta de você. Então a gente assim, desce, anda, sabe, uma rua, 7 para lá, 3 para cá, 4 para lá, um prédio amarelo, bate na porta, dá uma senha, recebe uma contrassenha, para você ter segurança que está no lugar certo. Fomos 2 vezes, no sexta e no sábado. Nada, aquela porta não abriu. O domingo era a última tentativa. Se nós não conseguimos chegar no domingo lá, teríamos que ir para outro lugar, para um hospital, e se não conseguisse era uma outra praça. No domingo, quando batemos, abriu uma igreja armena. A igreja armena pode existir no Irã, desde que ela pregue em armeno, cante em armeno, fale em armeno e filme o culto. Todo o culto é filmado e entregue para a polícia da religião. Se tiver um crente muçulmano, iraniano, dentro da igreja, os pastores, os líderes, podem responder com a sua própria vida. Você não pode pregar para os muçulmanos. Se você é armeno, você está com a sua cultura lá. E aí nós conhecemos um homem, diante da câmara sendo filmado lá para a polícia da religião, domingo de Páscoa, ainda que a religião diga não, ainda que a polícia diga não, ainda que não sei o que diga não, Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive e Ele vive. Foi uma das melhores e maiores pregações que eu já ouvi. Aí acaba o culto, uma correria, nós íamos entregar as Bíblias lá, uma parte ficou retida pela polícia na entrada, as Bíblias do pastor Eude, as minhas e do Douglas entraram,
Nós achamos que entregar para ele, deu uma correria, a gente não sabe até hoje, mas entregamos a Bíblia para um membro lá que foi com a gente. Tinha gente lá dentro, uma moça convertida, e eles trabalham fortemente. Depois de algum tempo, o pastor Arven, ele cuidava da igreja armena e tinha mais de 50 células de oração secretas. E ele foi descoberto, foi torturado, quase morto. Hoje está refugiado nos Estados Unidos. Uma Bíblia, irmãos, dessa senhora, o marido foi encontrado, foi enforcado por causa de uma Bíblia. O que temos feito com a nossa Bíblia? Como temos aplicado essa palavra no nosso dia a dia? E vou terminando, voltando no pastor chinês, 27 anos, muito incrível, pastores. Nós chegamos na cidade e assim a gente estava meio perdido nas ruas, parecia que as pessoas do entorno já sabiam. A gente com as malas que eram, parece, iguais, aí eles faziam assim, ó, os chineses faziam assim, a gente ia seguindo. Fomos seguindo algumas pistas, chegamos lá. Aí conhecemos o pastor Samuel Lemb. Entregamos a Bíblia, aconteceu isso que eu te falei. O pastor Samuel Lemb não pôde ir no velório, no sepultamento da esposa. Ele pediu clemência ao governo chinês para ir no funeral da esposa, foi negado. Mas aquele homem, meus queridos irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência, de você chegar perto de alguém que não precisa falar uma palavra. A linguagem do amor, o amor de Deus, uma pessoa tão cheia do amor de Deus, que pode dizer como Pedro, lá na porta, né, da Pedra Formosa, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Nazareno fica curado, em nome do Nazareno fica liberto, em nome do Nazareno seja salvo. Aquele pastor tinha tanto de Deus, irmãos, que a gente perto dele assim, se sentia assim, tão bem, tão gostoso ouvir as histórias do Samuel. No ano passado, nós trouxemos para o Brasil uma outra irmãzinha muito querida. Talvez aqui alguém teve a oportunidade, ela andou em alguns lugares do Brasil. O nome dela se chama Ellen Berhane. A Ellen apareceu no Raul Gil, há alguns tempos atrás, por um prêmio. A Fernanda Brum ganhou o Grammy da música gospel e ofereceu para Ellen. Sabem por quê? A Ellen gravou uma música, um CD. Através do CD que a Ellen gravou, muitos e muitos jovens começaram a se converter. A Ellen é de um paizinho pequeno no chifre da África, chamado Eritreia. E na Eritreia, se você mudar de religião, se você deixar de ser muçulmano, você vai para um container. As prisões na Eritreia para os crentes, são cavernas subterrâneas e container. A Ellen ficou 3 anos dentro de um container. Apanhava. A única coisa que os guardas falavam para ela: Ellen, a gente gosta de você. Para de cantar, a gente para de bater em você. Para de pregar e a gente para de bater em você. E a Ellen falava assim: eu não posso parar de pregar, eu não posso parar de cantar. Sabe o que a Ellen fazia? Ela tinha um jeito lá de papel e caneta, amarrava versículo bíblico em gato e soltava o gato. Gente, vocês não fazem ideia o que Deus faz. Pessoas desesperadas fugindo da guarda russa no aeroporto, para esconder Bíblias que estavam, como eu entrei no Irã, pessoas foram descobertas na portas abertas e deram banheiro. Passaram anos e anos. Um testemunho de um pastor russo contando que havia achado uma Bíblia num banheiro do aeroporto e que aquela Bíblia mudou a vida dele. E ele dando um testemunho. Quer dizer, aquela Bíblia que eles imaginavam entregar para algum lugar, Deus tinha outros planos. Mas ele faz o que quer.
quando quer, como quer, porque é Deus. Mas conta comigo e com você. Por isso, cuidado com a sua oração. Deus responde. Mas se responder, qual será a sua resposta? E aí a Ellen estava numa situação muito difícil. Muito difícil. E o guarda disse: Ellen, o próximo castigo seu é o bastão preto. E o bastão preto, o pessoal não aguenta, Ellen. Todo mundo que foi para o castigo do bastão preto morre. Por favor, pare de cantar, pare de pregar. Irmãos, a Ellen ficou na minha casa. A Ellen passeou com a gente aqui nesse Brasil. Irmãos, ela dizendo assim, ó: você tem chefe? Sim. Você obedece o seu chefe? Sim. Eu tenho chefe. Eu obedeço o meu chefe. Estou fazendo o meu trabalho, você faz o seu, estamos indo bem. E ela foi espancada, até desfalecer, uma poça de sangue. Chamaram os médicos, deram a Ellen como morta, mas vai dar problema aqui, leva para casa, para ela ser considerada morta na casa. Uma noite, só uma noite, meus irmãos, só uma noite. E a Ellen na outra manhã foi socorrida, tem sequelas graves, mas a Ellen assim, inexplicavelmente, só um milagre de Deus, ela foi socorrida, foi refugiada na Dinamarca. Ela anda uma boa parte do mundo falando desse Jesus que cura, que salva, que liberta. E meus irmãos, o que eu ouvi daquela mulher, como empresário, como pessoa que às vezes mexe, ela disse assim para mim: Aguinaldo, nós precisamos ganhar o coração das pessoas. Se nós ganharmos o coração delas, tudo mais vem. O bolso vem, a intelectualidade vem, os bens vêm. Mas se nós tentarmos ganhar o bolso delas, até para se livrar da gente, ela te dá alguma coisa e te manda embora. Eu vi um evangelho perigoso aqui no seu país. Uma irmã da igreja perseguida, ela não tem muita coisa que a gente tem, mas ela tem de sobra alguma coisa que nos falta: compromisso com Jesus de Nazaré. Que o Senhor, irmãos, abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, irmão, coloque nos nossos corações o temor e o tremor de usar melhor os nossos recursos, a nossa liberdade. Eu teria, irmãos, pela graça de Deus, mais de uma dezena de nomes aqui para citar para vocês. Mais de uma dezena de lugares para falar para vocês. Mas, realmente, que o Espírito de Deus fale nos vossos corações. Que esse tempo de missões seja não só um tempo de tocar a nossa emoção, que seja não só um tempo de nos ficarmos, claro, cheios de compaixão hoje, mas junto, irmãos, como igreja de Cristo. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu fico machucado quando a Ellen é machucada na Eritreia. Eu fico em profundo quebrantamento, dor e sofrimento quando alguém machuca o Cuban lá no Quirguistão, ou quando alguém machuca os nossos irmãos na Coreia do Norte e em muitos lugares da terra. Que Deus nos abençoe. E hoje, que você conheceu um pouco mais da igreja, eu pedi ao pastor para deixar-nos simplesmente o seguinte, como alguns irmãos que levantaram a mão, ali na mesa, lá na saída, eu vou estar ali perto. Se você quiser preencher essa ficha, você não tem aqui nenhum compromisso, nenhum financeiro, você não tem nenhum compromisso de oferta, nenhum. Você só precisa fazer uma coisa, que a partir de hoje é uma responsabilidade sua, sim. O corpo de Cristo, que você e eu fazemos parte. Ore por uma parte do corpo que sofre, porque a palavra de Deus diz: quando uma parte do corpo sofre, nós devemos e sofremos com ele. Eu gostaria
Se você quer saber mais da Igreja Perseguida, preencha. Lá na mesa ali, pegue uma ficha dessa, preencha. Nós temos com muita responsabilidade. Estão aqui alguns parceiros que levantaram a mão. Todo ano a Portas Abertas presta conta. Tem aqui um relatório de impacto. Aonde é gasto, como é gasto, aonde chega e como chega cada centavo. Me reuni com alguns irmãos do Afeganistão, do Paquistão. E aí o pastor disse assim: Aguinaldo, vai ser um culto muito grande, você tem 5 minutos. Falei, tá bom, muito obrigado. Irmãos, eu não sabia o que ia acontecer lá. Como assim, ó? Eu fui falar, irmãos, eu quero só rapidinho dizer para vocês, eu represento quase 30 mil pessoas, 28 mil, quase 30 mil pessoas, que todos os dias, das 11h30 a meio-dia, oram por vocês. Acabou o culto, sabe por quê? Tinha Uzbeque, Cazaquistão, Paquistão, eles pararam, começaram a chorar, dançar, são culturas diferentes, eles vieram para frente dançando, fazendo um monte de coisa, e aí nós falamos assim, como? Tem gente lá no Brasil que ora por nós? Tem gente lá no Brasil que ora por vocês, e saibam que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Deus os abençoe. Foi um privilégio estar aqui em nome de Jesus. Pastores. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Antes de orarmos, agradecendo pela palavra, como que Deus falou aqui neste lugar. Quero dar o último aviso do departamento infantil. Eles vão estar vendendo agora no final do culto, aqui no hall de entrada, bolo, para poder abençoar o acampamento infantil. Amém? Quantos receberam o que foi dito aqui pelo nosso irmão Aguinaldo? Amém? Que nós possamos acordar, que nós possamos orar, nós possamos interceder, que nós possamos nos colocar na brecha por esses irmãos da igreja perseguida. Pois enquanto nós temos liberdade aqui de cultuar, de adorar, de bendizer o Deus que é vivo, aquele que vive e reina para todo sempre, aqui foi dito daqueles que têm que se esconder, que não pode falar da sua fé, que são perseguidos, são mortos por causa de Jesus. Vamos nos envolver mais, vamos nos dedicar mais, vamos pagar o preço, porque o Senhor pagou um alto preço naquela cruz por nós. Ele deu a própria vida e derramou seu sangue por cada um de nós. Vamos orar, vamos buscar mais. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, papai querido, te agradecer pelos momentos que passamos aqui, Senhor, reunidos na tua casa, Pai. Obrigado, papai querido, por tudo que foi falado aqui. Nós queremos orar, papai querido, interceder pela vida dos nossos irmãos, Senhor, pela vida das nossas irmãs, desses missionários que têm pago o preço, papai querido, Senhor, da tua fé, papai querido, pregando a tua palavra, ó Pai santo e amado, Senhor, propagando o seu evangelho, ó Deus eterno, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcança essas vidas, cuida, sustenta, Senhor, nas tuas mãos, ó papai querido, envia providência financeira, envia providência, Senhor, espiritual, ó Pai, fortalece os teus servos, continua dando ousadia, continua dando intrepidez, continua dando sabedoria e estratégia, Senhor, para que eles possam, Senhor, pregar a tua palavra, que eles possam, Senhor, papai querido, Senhor da glória, cumprir, ó Pai santo e amado, que está em Mateus 28, ide e pregar o evangelho a toda criatura, Pai, pois muitos, Senhor, precisam ouvir de ti. Quantos, papai, que ele precisa ouvir, papai santo e amado, Senhor, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor cura, que o Senhor muda a vida, pai santo e amado, ó Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser missionários, pois sabemos, Senhor, que os nossos vizinhos precisam ouvir de ti, os nossos parentes precisam ouvir de ti, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, e também os nossos inimigos precisam ouvir de ti, ó Pai. Usa a nossa boca, usa o nosso intelecto, ó Pai, usa a nossa vida, Pai santo e amado,
transformado, em nome de Jesus, Senhor. Que a partir deste momento, que nós possamos sair do nosso comodismo, da nossa, Senhor, da nossa zona de conforto, e nos levantarmos como soldados, como guerreiros de Cristo neste lugar, papai querido, oh Senhor, nesta cidade, para propagar o teu evangelho. Pois, Senhor da glória, em nome de Jesus, São Caetano, Senhor, precisa ouvir de ti, a região do ABC precisa ouvir de ti, Jesus. São Paulo, este país precisa ouvir de ti, Senhor, pois a tua palavra diz, aleluia, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aleluia. Que nós possamos profetizar que Jesus Cristo é o Senhor deste país, que Jesus Cristo é o Senhor desta nação, aleluia. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite. Ó Senhor, eu quero te pedir, Senhor, despeça-nos sobre os seus cuidados, leva-nos em segurança para os nossos lares, ó Pai, livra-nos de todo mal. Entregamos, Senhor, em tuas mãos essa semana que se inicia hoje, que seja, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de vitória na vida do meu irmão, da minha irmã, ó Pai. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações, aleluia, do Santo Espírito de Deus, esteja e permaneça com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Juntos dizemos amém. Vão na paz e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.